que é um fósforo? É um objeto muito simples, frágil, de madeira, mas com uma característica curiosa. É que, quando submetido à fricção, produz uma chama que dura cerca de 5 segundos. Chama essa que é altamente instável, corrosiva, destrutiva. É uma chama que é quente, mas não aquece. Queima. E o que é uma vela? Igualmente simples, parafina e um pavio. Pode também ela possuir uma chama, apesar de, ao contrário de um fósforo, não se conseguir acender sozinha. E esta chama é serena, pacífica. Ilumina, aquece e perdura. Porque estou a falar sobre isto, sobre chamas, velas, fósforos. Em junho de 2020, o meu pai foi vítima de uma depressão profunda. Viveu um estado de tal forma incompreensível que não o encontraríamos descrito no mais triste verso de poesia. Não encontrando forma para sair dele, num momento de puro desespero e sofrimento, decidiu pôr fim à própria vida. No preciso momento em que soube, foi como se todo o meu corpo se comprimisse até ficar do tamanho de um berlinde e imediatamente a seguir se expandisse em todas as direções num grito mudo. Foi uma reação de tal forma violenta que foi como se se acendesse um fósforo. Vi a sua chama arder em direção aos meus dedos e percebi que tinha que agir. Mas o que fazer? Podia deixar o fósforo arder, ver a chama a aproximar-se dos meus dedos até o momento em que me iria queimar, mesmo antes de se apagar. E aí, a chama iria desaparecer, sim, mas a queimadura nos meus dedos não. Seria dor e depois nada. Podia também agarrar naquele fósforo aceso e atirá-lo à sorte. Aí, o mais provável seria causar um incêndio. A chama alastrar-se-ia de forma descontrolada e destruiria tudo e todos à minha volta, inclusive a mim. Neste caso, seria muito mais dor e depois nada. Havia uma terceira opção. Podia olhar para aquela chama e perceber o seu potencial. Podia transformá-la, passá-la de um fósforo para um pavio, acender uma vela, fazer a chama perdurar, iluminando o meu caminho sem me queimar. E o que representou então, até agora, acender uma vela e tentar mantê-la acesa? Representou um processo de crescimento pós-traumático, é assim o nome que lhe é dado. Uma mudança positiva que ocorre exatamente pela passagem por situações traumáticas e que se concretiza num sentimento de crescimento pessoal, numa mudança de prioridades, num sentimento de maior apreciação pela vida. Este crescimento começou com a introspeção, uma procura constante de conhecer cada recanto da minha consciência, examinando o meu percurso, questionando os meus pensamentos, refletindo sobre as minhas inquietações, no fundo, melhorando a minha relação comigo mesmo. Obviamente não o fiz sozinho. A ideia de sermos sozinhos é irreal, desumana. E prova disso são as roupas que vestimos, o que comemos, a cama em que nos deitamos. E como tal, tive que aprender a aceitar a minha humanidade. Tive que aprender a pedir ajuda, a deixar-me ajudar e a tentar ajudar. E comecei a ter acompanhamento psicológico semanal e que mantenho até hoje. E que descrevo como conversas ao espelho. Nestas conversas eu pergunto: espelho meu, quem sou eu? Assim parecido com Rainha no filme da Branca de Neve, para quem se lembra. E a resposta é sempre a mesma: silêncio. Porque, ao contrário do filme, aqui quem faz as perguntas é o espelho, mas quem as responde sou eu. E quer para poder perguntar, quer para conseguir responder, tive que me permitir ser vulnerável. Tive que ganhar um gosto maior pelo desconforto
e permitir-me uma maior exposição às minhas limitações, às minhas fraquezas. E daí surgiu o crescimento natural destas ações. Em resumo, do autoconhecimento, que me permitiu ficar confortável o suficiente para partilhar a minha história com quem queria ouvi-la. Faço com o objetivo de normalizar, sensibilizar e quebrar o estigma para a temática da saúde mental. O meu objetivo é mostrar a quem me ouve o que é um estado de bem-estar e o que não é apenas ausência de doenças. Que o sono, a alimentação, o exercício físico são tão importantes para o corpo como para a mente. E que os anseios, os medos, a apatia, a tristeza injustificada não são loucura, mas podem ser doença. Que estas feridas também infectam se não forem tratadas, mas que pior que as físicas, muitas vezes não precisam de razões aparentes para que se abram. Em todo este percurso aprendi que a dor é de cada um, mas dói a todos. Que podemos sentir-nos sozinhos e incompreendidos, mas que muitas vezes à nossa volta muitos sofrem também dessa mesma solidão e incompreensão. Que quem nos ouve pode não perceber a nossa dor, mas muito provavelmente sabe o que é a dor. E quando olhamos para as coisas desta perspectiva, torna-se mais fácil a partilha de como nos estamos a sentir. Aprendi a partir não de princípios, mas do início. Que para saber se estou bem, não posso partir do princípio que estou. Devo procurar fazer-me perguntas abertas e não tentar confirmar perguntas fechadas. O que isto quer dizer é basicamente perguntar: será que estou bem? E não algo como: estou bem, não estou? Em seguimento aprendi que estar melhor não é estar bem, mas é bom. Que é preciso compreendermos o processo de evolução do que quer que seja e perceber que se não estou bem, mas estou melhor que ontem, estou claramente no bom caminho e devo apenas ter paciência e continuar. E aprendi a praticar a bondade, comigo e com os outros. E isto não é sobre ser altruísta ou egoísta, é sobre dar o que posso e pedir o que preciso. Nada neste caminho foi ou tem sido fácil, mas é possível fazê-lo. Implica foco, resiliência e respeito. E implica também perceber que a vida não para e que só temos uma. Como tal, passei a tentar sempre estabelecer objetivos concretos e concretizáveis para tudo o que me proponho, de forma a ter uma ideia clara do patamar em que me encontro em relação a esses objetivos. Passei também a tentar praticar uma ambição incremental, uma vez que não é por ter um par de ténis novos que posso correr maratonas. Por último, aprendi a tentar celebrar as minhas vitórias com a mesma intensidade e velocidade com que me critico nas minhas derrotas, apesar de estar longe de o conseguir fazer como quero. No entanto, continuar a viver, agora como vela, permitiu-me iniciar e terminar o meu mestrado em Roterdão. Permitiu-me passar a ser uma voz ativa neste tema e ser um exemplo para alguns dos alunos das instituições de ensino por onde passei, e permitiu-me agora fazer parte de uma das maiores empresas tecnológicas do mundo. Eu sei que esta é a minha história, mas todos nós carregamos caixas de fósforos. Não sabemos quando se vão acender, não sabemos como se vão acender, mas sabemos que temos 5 segundos para os usar. Vamos deixá-los queimar nas nossas mãos? Vamos atirá-los à sorte, destruir tudo à nossa volta? Não. Que todos saibamos transformar as nossas chamas, acender as nossas velas. Que todos saibamos iluminar o nosso caminho e o dos que nos rodeiam. Obrigado.